Nessa videoaula, abordaremos o tratamento farmacológico da enxaqueca, além da fisiopatologia e alguns outros aspectos importantes da doença. A enxaqueca é um tipo de cefaleia primária, caracterizada pela recorrência de episódios de cefaleia, cujas dores tendem a ser unilaterais e localizadas na região frontotemporal, além de apresentarem um caráter pulsátil com duração de 4 a 72 horas. Além disso, cerca de 20% das crises existe a presença de aura, ou seja, discotomas visuais, escurecimento da visão, parestesia e plegia. Em um quadro de enxaqueca, uma vez que a dor aguda cessa, o paciente pode permanecer em um estado de exaustão física e mental, denominado pós-dromo, sendo que esse estado pode durar horas ou até mesmo dias após a crise. Epidemiologicamente, 75% das pessoas que sofrem com enxaqueca são mulheres, com um pico de incidência na faixa etária dos 5 a 17 anos. Um aspecto importante dessa doença é que seu diagnóstico é essencialmente clínico, sem a necessidade de exames complementares. O mecanismo fisiopatológico exato da enxaqueca é pouco esclarecido. No entanto, acredita-se que há uma relação com anormalidades do sistema neurovascular, tornando-o hiperexcitável, e também anormalidades dos moduladores da dor localizados no tronco cerebral. A explicação inclui depressões corticais difusas, que consistem em um fenômeno elétrico iniciado no lobo occipital e que se difunde para o restante do cérebro. De forma bem resumida, as teorias que explicam a fisiopatologia da enxaqueca podem ser explicadas da seguinte forma. Quando ocorre a estimulação antidrômica dos terminais periféricos do nervo trigêmeo, inicia-se uma liberação de neurotransmissores, como a substância P, a neuroquinina A e o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. Estes atuam nos centros da dor no tronco cerebral e possuem receptores nos vasos sanguíneos intracranianos, promovendo a vasodilatação. Essa vasodilatação provoca extravasamento sanguíneo com isquemia cerebral e eventualmente uma reação inflamatória. A partir de então, ocorre a reativação do nervo trigêmeo, mas dessa vez ortodrômica, cujo sinal se dirige ao núcleo caudal do trigêmeo, que se localiza no tronco cerebral e é responsável pela transmissão de estímulos dolorosos para o tálamo e em seguida para o córtex sensorial. Uma vez que ocorre a ativação do nervo, iniciam-se algumas manifestações típicas, como a dor em caráter pulsátil, que piora com a realização de atividades físicas. Pode haver também alteração do humor, caso esses estímulos se estendam até o hipotálamo. Caso essa dor, provocada por essa ativação de neurônios periféricos, não seja tratada com sucesso, ocorrerá a sensibilização central associada à atividade anormal dos neurônios trigeminais, incluindo disparo espontâneo, limiar reduzido para o disparo e ainda disparo em resposta a estímulos não nocivos, que são mais resistentes aos tratamentos. Essa atividade anormal pode ser mediada por alterações no processamento nociceptivo dentro do complexo cervical trigeminal, o que é o possível alvo da ação de alguns fármacos. Os fatores desencadeantes de uma crise de enxaqueca são bebidas alcoólicas, estresse, jejum, odores, altas temperaturas, alterações climáticas, distúrbios do sono, período pré-menstrual, alguns alimentos e até mesmo alguns movimentos específicos. No tratamento farmacológico sintomático da enxaqueca, pode-se utilizar vários fármacos. A escolha será feita conforme a intensidade dos sintomas. Para crises leves, que são cefaleias latejantes, ocasionais e com nenhum comprometimento significativo da função, o tratamento escolhido consiste em fármacos inespecíficos como analgésicos comuns e anti-inflamatórios. O principal mecanismo de ação dos anti-inflamatórios não esteroides provém da capacidade desses fármacos de inibirem a ciclooxigenase, também conhecida como COX. Essa enzima tem papel-chave na síntese de mediadores pró-inflamatórios como as prostaglandinas, que são responsáveis pelos sinais clínicos da inflamação, o que explica a ação anti-inflamatória desses fármacos. Analgésicos, paracetamol e dipirona também atuam na inibição da COX. No entanto, o efeito antipirético e analgésico desses fármacos é mais protuberante que o efeito anti-inflamatório. Aparentemente, esses fármacos apresentam uma ação da inibição da COX mais acentuada a nível cerebral, o que justifica sua aplicação no caso da enxaqueca. Em caso de crise, em que a intensidade dos sintomas é moderada, uma ótima escolha para uso são fármacos triptanos e ergotamínicos. Os ergotamínicos são agonistas dos receptores serotoninérgicos que levam à redução da vasodilatação meníngea e, portanto, da geração da dor, além da diminuição da liberação de neuropeptídeos e redução da transmissão sináptica das terminações trigeminais, o que também acarreta a diminuição da transmissão dos sinais de dor para o cérebro e para o tálamo.
Os ergotamínicos também têm uma ação agonista reduzida em receptores alfa-adrenérgicos, o que gera, portanto, uma vasoconstrição periférica. Isso faz com que esses fármacos sejam contraindicados para hipertensos e cardiopatas, já que essa vasoconstrição é um agente agravante da hipertensão. Assim como os ergotamínicos, os triptanos também agem como agonistas dos receptores serotoninérgicos, promovendo também uma vasodilatação menina, uma redução dos níveis de neuropeptídeo, que atuariam na transmissão sináptica das terminações trigeminais, levando assim a uma redução dos níveis de dor e da transmissão dessa dor. Crises com dor de extrema intensidade ou com duração maior que 72 horas são classificadas como crises graves e podem ser tratadas com outras classes de medicamentos, além da terapia usual, sejam elas complementares ou como última alternativa para pacientes refratários. Em caso de complicação por náusea severa ou hiperemese, deve ser associado um antiemético como a metoclopramida. Nesse caso, podem ser utilizados os corticosteroides, sendo que o efeito desses fármacos leva algumas horas para ocorrer e por isso são utilizados na recorrência de crises severas. Sua ação na fisiopatologia da enxaqueca não é bem descrita, mas talvez envolva a redução da expressão de mediadores envolvidos na deflagração de crises. Medicamentos como opioides e barbitúricos são as últimas escolhas para o controle agudo da enxaqueca, pois são pouco efetivos e possuem perfis de efeitos adversos ruins. Outros medicamentos, como o valproato, também apresentam algum grau de evidência de efetividade no controle agudo da enxaqueca, mas não são fármacos de escolha. Também existe o tratamento profilático, e esse é recomendado quando a intensidade da enxaqueca estiver afetando a qualidade de vida do paciente, ou no caso em que ocorrem mais de 3 episódios por mês, ou mesmo quando ocorre resistência ao tratamento agudo durante a crise. Nesse tratamento profilático, frequentemente são utilizados beta-bloqueadores, sendo um dos efeitos importantes desse fármaco a hipotensão ortostática. Também vale ressaltar que esses fármacos são contraindicados nos portadores de asma. Os antagonistas da serotonina também podem ser utilizados profilaticamente na enxaqueca. Eles são antagonistas dos receptores do tipo 5-HT2 e inibem a inibição do R5-HT2 sobre o R5-HT1, gerando assim a minimização da dor.